Esse é um movimento para dentistas questionadores. Para os que veem as coisas de maneira diferente e entendem que o perfil dos pacientes mudou. Que sempre buscam por mais e nunca estão completamente satisfeitos. Você pode citar, Discordar, copiar ou até mesmo se irritar com eles. mas você não pode ignorá-los. Porque eles são os que expandem a fronteira do saber, fazem a diferença onde atuam. Apenas aqueles visionários o suficiente para achar que conseguem mudar os conceitos vigentes são os que acabam mudando. Para dentistas que pensam, Think Odonto. Sejam bem-vindos! Quero que você se lembre agora do momento exato em que decidiu se tornar dentista. Aquela sensação de propósito, aquele desejo de fazer a diferença na vida das pessoas. E à medida que essa memória se torna mais clara, você começa a se reconectar com aquele profissional que você sempre soube que poderia se tornar. Muito bem, pessoal. É com imenso prazer que eu e a doutora Elizabeth estamos aqui para apresentar a vocês não apenas um movimento, mas uma nova forma de enxergar a odontologia. A ideia do nosso movimento nasce com um propósito muito claro: conectar os dentistas apaixonados pela profissão e que buscam ser referência. Para nós da Think Odonto, a verdadeira odontologia vai além da técnica. A nossa profissão também é sobre conexão, inovação e busca diária pela excelência. Não queremos apenas vender mais um curso, como muitos fazem por aí, mas sim transformar como a odontologia é vista pelos próprios dentistas. Aqui, diariamente, aprendemos e compartilhamos conhecimento, ajudamos e somos ajudados. Nosso foco é elevar o nível da profissão, entregar bem-estar aos nossos pacientes e impulsionar o sucesso dos nossos colegas. A Think Odonto tem raízes nas descobertas que revolucionaram nossa prática clínica e é exatamente isso que queremos compartilhar com vocês. Na aula de hoje, o Dr. Ney vai falar sobre harmonia funcional e como isso pode estar aí sabotando os seus trabalhos. Logo na sequência, eu abro os horizontes do bruxismo e da oclusão. Se você sentiu que esse pode ser o seu lugar e quer entender um pouco mais, fique conosco até o final dessa aula. Eu tenho certeza que você vai enxergar a cavidade oral não mais da mesma maneira. Mas antes de começar, nada melhor que ouvir as experiências de quem já faz parte do movimento, os nossos thinkers. Por exemplo, temos aqui o depoimento de uma colega nossa que ela diz assim: que demais, minha alegria não tem tamanho. Há muito que eu buscava algo que preenchesse esse vazio de conhecimento e agora chegou. E mais ainda eu faço parte dos thinkers. Temos também a opinião de uma outra colega, Ivone, que não estou conseguindo acompanhar todas as aulas, mas o pouco que tenho visto tem sido muito enriquecedor. Vocês nos dão muita coragem e ânimo para querer cada vez mais adquirir conhecimento e colocar a odontologia no lugar onde sempre deveria ter estado. Obrigada, Beth e Ney. E essa outra querida aqui, ó, não posso ficar um minuto longe de vocês. É tanta coisa importante. Uma vez despertada para essas informações, nenhum dentista é o mesmo. Beijinho, Beth. Logo estarei com vocês. Esse tipo de comentário, esse tipo de depoimento que nós temos quase todos os dias lá, sabe? Porque nós ajudamos e pegamos na mão mesmo dos nossos thinkers na resolução de casos e trazemos todas as novidades e mantemos eles sempre atualizados. Esse tipo de comentário, de depoimento que nos deixa muito felizes e nos estimulam a continuar, né? Com certeza, Beth, com certeza. Esses depoimentos dos nossos colegas aí nos dão coragem e nos incentivam a sempre buscar mais conhecimento, estudar mais e passar um pouquinho daquilo que a gente sabe para a classe científica, a classe odontológica. E quem somos nós, os criadores da Think Odonto? Bem, eu me formei em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, há alguns anos atrás, não vou falar quantos anos, porque senão vocês vão descobrir a minha idade, né? Mas isso não importa agora. E originalmente a minha especialidade é dentística restauradora, foi por aí que eu comecei. Mas com o tempo eu fui sentindo a necessidade de entender um pouco melhor esse sistema onde nós trabalhamos e que não nos é apresentado na faculdade, né? Devidamente. Quem aí teve aulas de articulação, temporomandibular e de oclusão? São poucas as aulas, né? Nós deveríamos ter aí 10 semestres sobre isso, porque é realmente um assunto vasto e super importante. Como é que nós vamos trabalhar no sistema onde nós não conhecemos, não sabemos como atuar? É quase impossível. E aí começamos a ter os problemas.
é que nós contamos aí com a adaptação desse sistema. E por isso, os dentistas trabalham aí como se estivessem de olhos vendados, literalmente de olhos vendados. E aí, quando um trabalho quebra ou dá problema, eles ficam pensando que o erro foi técnico, que o erro foi do material, que não era bom, e nem sempre é assim. Um sistema bem equilibrado, né, ele admite até uma restauração, né, com miolo de pão, como eu digo, né? Então, há necessidade de se aprender sim, de se entender melhor esse sistema, e foi assim que eu acabei entrando nesse mundo da articulação temporomandibular e todas as disfunções, né, que envolvem também esse mundo da nossa articulação, e automaticamente já caí na oclusão e na odontologia do sono, porque são assuntos interligados e vocês vão ter uma noção bem clara disso quando estiverem junto conosco lá nos Thinkers. Vocês sabem, eu sou cirurgião bucomaxilofacial, já tenho 35 anos de formado, já vou para 36 anos, e há 34 que eu faço cirurgia. Até que um tempo atrás eu tratava a DTM do jeito em que a gente aprendeu, em simplesmente colocar a plaquinha mio-relaxante. E eu comecei a ver que o sucesso não era tão avançado assim. Até que um dia algo me chamou tanta atenção que eu tinha feito uma plaquinha de bruxismo, uma plaquinha mio-relaxante para paciente, e ela chegou no meu consultório, eu recebi ela no meu escritório, eu digo, por favor, sente. Digo, não, eu não vou sentar. Digo, não, mas pode sentar, vamos conversar, o que aconteceu? Não, eu vim aqui, vim te entregar essa coisa que você fez para mim aqui, e jogou a plaquinha na mesa, caiu assim no meu colo. E eu digo, o que aconteceu? Digo, olha, acho que você tem que parar de fazer esse aparelho, porque depois que eu coloquei, eu piorei muito. Eu digo, mas como assim você piorou? Eu digo, eu piorei, as minhas dores triplicaram depois que você colocou essa plaquinha, esse negócio que você fez aí. E aquilo assim me deixou estarrecido, né? E eu digo, e agora? O que eu vou fazer? E eu disse para minha secretária, depois que essa paciente foi embora, não quis mais fazer nada e tudo, ou seja, perdi a paciente com certeza, né? E imediatamente eu chamei a minha secretária e disse assim, olha, você faz o seguinte, a partir de hoje você não marca mais nenhum paciente no consultório que tenha DTM, tá? Não marca porque eu não vou mais atender. Eu digo, aí ela me respondeu, eu digo, mas doutor, eu acabei de marcar 2 pacientes para a semana que vem. Isso era uma terça-feira no início do dia. E ela disse, eu marquei 2 pacientes para o senhor e tal. Eu digo, não, você vai desmarcar. Não me interessa se é a rainha da Inglaterra, se é a mulher do presidente, não interessa, vai lá e desmarca, porque eu não vou mais atender pacientes com DTM, porque depois disso que eu acabei de assistir agora, não me dá mais a confiança para isso. E ela pegou, foi lá, desmarcou o paciente e tal. E ela, durante o dia, me perguntou várias vezes se eu tinha a certeza que eu ia parar de atender DTM. Digo sim, eu até fiquei um pouco chateado com ela de tanta inquirição que ela fez. E no final do dia ela disse assim, olha doutora, o senhor pode até fazer o seguinte, o senhor pode até me demitir, mas eu vou lhe perguntar pela última vez. O senhor tem certeza que vai parar com o atendimento da DTM? Eu digo assim, tenho sim. Eu digo, pois é, mas uma das pacientes era minha tia, e ela tem muita dor, e ela tinha esperança que o senhor pudesse ajudá-la. E aquilo me deu um choque. Eu digo, não, mas eu não vou mais atender, chega, eu estou desolado com isso, estou triste com isso que aconteceu, eu não posso... E aquilo, eu vim para casa e comecei a pensar e digo, eu vou lá no Google e eu vou procurar assim. Eu coloquei no Google, eu quero tratamento eficiente para DTM. E assim foi. E apareceu ali dois profissionais falando sobre a DTM e tudo. Assisti um pouco um primeiro, não gostei, assisti um segundo que me interessou. E aí comecei a estudar, fiz um curso de DTM e comecei a me apaixonar por uma área que ela é tão esquecida na odontologia. Hoje eu posso dizer para vocês que além da cirurgia, a DTM é a minha grande paixão. Por quê? Porque ela me levou em outro patamar e eu consigo ver a odontologia de outra forma. E essa experiência, esse conhecimento que a gente adquire sobre a função e a disfunção da articulação temporomandibular, ela é fundamental. E hoje eu consigo ver o paciente, eu consigo tratar o paciente com previsibilidade, com assertividade e com resultados maravilhosos. Porque todos os meus pacientes que eu tenho tratado com essa técnica que nós temos, ela é extremamente previsível e com resultados maravilhosos. É apenas isso, esse depoimento que eu queria dizer para vocês, porque a gente precisa mostrar isso
Eu acho que isso é interessante e isso me fez me apaixonar por uma área que estava esquecida na minha mente. Eu praticamente não estudava DTM, achava que eu sabia alguma coisa fazendo plaquinha. Hoje eu vejo que eu sabia pouco e hoje eu sei pouco. Eu acho que é preciso estudar muito para saber um pouco e é o que a gente está fazendo, estudando muito para saber um pouco e poder passar esse pouco também para quem estiver interessado, quem gostaria de aprender um pouco mais sobre DTM. É isso aí. Ajustem os fones, encontrem um lugar bem confortável e se preparem, porque a aula vai começar. Ah, e uma dica. O conteúdo a seguir é denso e é muito importante que vocês absorvam tudo. Se precisarem de uma pausa, salvem o link da Masterclass Think Odonto para continuar assistindo depois. Ela estará sempre disponível na bio do nosso Instagram, @think.odonto. Siga-nos também por lá. A harmonia funcional, a essência da odontologia. É isso que eu quero falar um pouquinho com vocês para mostrar a importância que tem na harmonia funcional na odontologia. O Dr. Peter Dawson, que é reconhecido internacionalmente por suas contribuições nos campos da oclusão e odontologia restauradora, assim como seus avanços no tratamento do diagnóstico das disfunções temporomandibulares, ele, no seu livro, intitulado Oclusão Funcional da ATM ao Desenho do Sorriso, ele mostra algumas situações para nós que a articulação temporomandibular ela é fundamental para fazer qualquer avaliação a nível odontológico. Então eu quero mostrar para vocês algumas situações que vão fazer com que a gente entenda um pouquinho por que nós temos que dar uma importância muito grande à articulação temporomandibular. No seu livro, Oclusão Funcional da ATM ao Desenho do Sorriso, o Dr. Dawson disse que, se nós fôssemos construir, fabricar o desenho do sistema mastigatório, nós obrigatoriamente passaríamos por uma sequência de que todo o desenho do sistema mastigatório obrigatoriamente deveria começar por onde? Pela confecção de uma cavidade no crânio fixa, que essa cavidade nós chamamos de cavidade da fossa mandibular. É por aqui que todo o nosso sistema mastigatório deverá ocorrer, deverá iniciar. Após isso, ele precisa colocar nesta fossa mandibular um sistema de alavanca. Esse sistema de alavanca nada mais é do que a nossa mandíbula. Esta mandíbula, ela deve fazer uma relação íntima entre a coluna vertebral e os seus movimentos, porque no momento em que a coluna vertebral fizer um movimento para frente, o que acontece? Nós iríamos fazer o quê? Nós iríamos fazer uma compressão da orofaringe, fazendo que o paciente tivesse alguma situação. Então, essa mandíbula deverá ter certos movimentos de protrusão e abertura de boca, fazendo com que estes movimentos de anteriorização do pescoço também ocorra e esses movimentos ocorram livres sem causar danos à estrutura da orofaringe do paciente. A partir daí, nós temos que fazer o quê? Uma colocação de um disco que se interpõe entre a mandíbula e a fossa mandibular para estabelecer os movimentos da mandíbula. A partir daí, obrigatoriamente, a gente precisa colocar ligamentos, porque nós temos que limitar essa abertura da mandíbula, não podemos fazer uma abertura exagerada, nós temos que ter limites nessa abertura, então é colocado ligamentos em volta desta articulação. A partir desse momento, nós colocamos o quê? Toda essa articulação envolta numa cápsula, que é para fixar a mandíbula na base do crânio, permitindo que se façam os seus movimentos mandibulares. Depois disso, evidentemente, para gerar e limitar e fazer que tudo isso funcione, obrigatoriamente nós temos que fazer o quê? A colocação de músculos que fazem o fechamento e a abertura de boca. E aí você sabe que existem vários músculos, por exemplo, o masseter temporal, o pterygoideu medial, o pterygoideu lateral, tanto superior quanto inferior, o pterygoideu interno. Isso é fundamental para que a gente faça todo esse sistema funcionar. A partir só deste momento que a gente coloca todas essas estruturas em funcionamento, é que nós vamos colocar os dentes entre as arcadas com um equilíbrio que nós devemos ter, primeiramente, na articulação temporomandibular e um equilíbrio muscular, somente aí nós poderemos dar um equilíbrio oclusal, chamando a isso aqui de estabilidade ortopédica ou a harmonia funcional.
Então, o Dr. Dalso, ele no seu livro, ele foi muito feliz, inclusive aqui vocês podem ver toda a sequência que ele tem nesses desenhos que eu coloquei na lateral. Ele, na capa do livro dele, ele coloca que para você ter um sorriso perfeito, uma harmonia oclusal perfeita, obrigatoriamente a gente tem que levar em conta as situações da articulação temporomandibular, da fossa mandibular e todas as suas outras estruturas que compõem o nosso sistema mastigatório. Somente em último momento é que nós vamos dar atenção aos dentes, porque nós precisamos ter um equilíbrio. Inclusive, o Dr. Dalso, na introdução do seu livro, ele fala o seguinte, que a falha em relacionar o desenho do sorriso a outros fatores que controlam a estabilidade oclusal é um convite à desarmonia. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que nós obrigatoriamente temos que fazer uma avaliação da articulação antes de mexer na oclusão do paciente. E o vice-versa também é importante. A oclusão tem uma importância fundamental no equilíbrio neuromuscular de todo o nosso sistema mastigatório. Então, nós que trabalhamos com a DTM, com a articulação temporomandibular, consideramos que, geralmente, em primeiro lugar, vem uma perfeita avaliação da articulação temporomandibular e a sua função e disfunção, para que depois, no final, a gente possa fazer um equilíbrio oclusal do paciente. Aí vamos apenas mostrar um pouquinho do que a gente pode falar para vocês sobre as experiências que nós temos tido com relação aos tratamentos que são executados pelos nossos pacientes e os resultados positivos que a gente tem obtido ao longo dessa história, ao longo dessa caminhada. Temos 2 meses e um pouquinho de tratamento e ela relata que não tem dor nenhuma. Foi um tratamento da DTM. Ela tinha cansaço na mandíbula, nuca, pescoço e ombro, ouvido tapado, dor do fundo de olho, zumbido, tontura, vertigem, desvio à direita, né? Preferência do lado para mastigar, lado direito, disfunção, dificuldade para mastigar, dores do lado esquerdo, estresse ansiosa e ela tinha dores há mais ou menos 7 anos. Me diga, assim, ó, como é que você está hoje? Durmo também muito bem, que tinha muita dificuldade. Não sinto as dores, mais calmo, mais tranquilo. Aquelas crises de ansiedade que dá, aquelas dores que dá bastante, também está muito melhor. Você acha que aquele protocolo foi importante para o teu tratamento? Muito. Muito importante. Olha, eu só posso dizer que estou ótimo. Tá ótimo. Então, o investimento valeu a pena? Valeu a pena, sim. Recomenda para quem? Recomendo para quem precisar. Vale a pena, sim. Dormir melhor, conseguir me concentrar melhor no trabalho e dali para frente foi só alegria. Ah, que maravilha. Isso então, a gente pode dizer assim, que tu te sente outra pessoa hoje. Sim, né? outra pessoa. Até que um dia eu fiquei sabendo da DTM, né, e me indicaram o Dr. Ney Fernandes, especialista de primeira mão, estudioso do assunto. Fui indicado pela minha dentista de São Cepé para fazer o acompanhamento com o Dr. Ney Fernandes. Iniciei o tratamento com o doutor em fevereiro e nós estamos aí quase no meio desse ano e praticamente as minhas dores de cabeça terminaram. Dor de cabeça, ou estalos, ou dor de ouvido, às vezes, nem sempre, muitas vezes, não é um problema relacionado ao ouvido, e sim um problema de apertamento de dentes, né? E o tratamento foi um tratamento fácil, né? Exige um pouco do paciente, mas fácil, e resolveu o meu problema. Eu fico assim muito feliz porque vocês me procuraram e isso é uma gratificação pelo nosso esforço. Eu realmente sou um apaixonado pela DTM e nós estamos aqui exatamente para melhorar a qualidade de vida de vocês, né? Bom, então, depois da maravilhosa explanação aí do Dr. Ney Fernandes, eu gostaria de passar aqui uma visão além dos dentes para vocês, além dos dentes dos nossos pacientes, tá? Porque é o que a gente sempre diz, né? O dentista, ele foi treinado para olhar para dentes e nós precisamos de um novo olhar para esse paciente. Em relação a bruxismo, nós praticamente temos 4 tipos de bruxismo. Nós temos o sem contato dental, o bruxismo com contato dental, o bruxismo excêntrico e o bruxismo cêntrico. O bruxismo cêntrico é aquele que nós chamamos de tônico, né? Então é o apertamento dental. Normalmente ele é mais frequente de dia, o bruxismo em vigília. O bruxismo excêntrico, ele está mais ligado ao bruxismo do sono, como nós vamos ver daqui a pouco, e o fato de ele ser sem contato dental, eu acredito que seja uma novidade para vocês também, né? Porque normalmente a gente é treinado para identificar o bruxismo diante de sinais de desgastes nos dentes, mas isso pode não estar tão evidente assim nos nossos pacientes. Por isso, o diagnóstico do bruxismo não é tão fácil, não é tão simples como a gente pensa. Ele é descrito como uma atividade de músculos mastigatórios, que pode ter como consequência o desgaste dental. Pode ter como consequência uma DTM.
pode ter como consequência traumas oclusais. Entenderam o enfoque? Então, o bruxismo ele não está relacionado aos dentes, e sim ao comando de contração muscular que é enviado lá no sistema nervoso central. E existem duas classificações básicas de bruxismo: o bruxismo do sono e o bruxismo em vigília. O bruxismo do sono, ele pode ser rítmico ou tônico, com ou sem contato dental, e normalmente ele é excêntrico, e aí ele tem contato dental sim, né? Mas ele é uma atividade muscular normalmente associada à apneia do sono. Quando o paciente tem apneia, ele ronca. Quando ele ronca, ele tem aquela apneia, e enquanto ele está roncando, ele vai respirando ali pela boca, a boca resseca, a mucosa resseca. Então o bruxismo entra, a atividade muscular, aliás, ela entra aí na tentativa de contrair as parótidas para que haja liberação de saliva a fim de umidificar o meio. Então, ele é dito como um bruxismo secundário, porque ele vem aí acompanhando uma condição do paciente, que é a apneia, né? E aí nós temos o bruxismo em vigília, que ele é mais fásico, né? São as contrações aí repetidas, mas não naquela sequência rítmica interminável, né? O paciente contrai um pouquinho, depois ele para, depois ele contrai, ele para. Ele também pode ser com ou sem toque dental, ou tônico. O tônico, ele então, o apertamento, como eu falei para vocês. Né? Então, o bruxismo em vigília também é uma alteração de função muscular associada a estímulos do sistema nervoso central. E aí sim, ele está muito ligado ao estresse, mas ele está também ligado a diversas comorbidades, até mesmo a medicamentos que podem estar desencadeando essa atividade disfuncional, vamos dizer assim, da musculatura. Por isso é tão importante a anamnese, uma anamnese bem direcionada para descobrir aí esses pontos, né, esses detalhes, né, do paciente, e chegar num diagnóstico bem assertivo para poder formular um tratamento ali ou encaminhar um bom tratamento para esse paciente. O bruxismo é primário em vigília, ou seja, não há nenhuma outra causa, nenhuma doença associada, ele não toma medicamento nenhum que possa estar desencadeando esse bruxismo, essa atividade disfuncional. Nós dizemos que ele está ligado basicamente ao estresse, ou ele pode estar diretamente ligado a uma DTM. Aliás, o bruxismo em vigília, ele é mais do tipo apertamento, então, do que ranger de dentes, e é considerado comportamental, muito mais comportamental. Ele pode ser até um vício, sabe? Principalmente em criança que começa a apertar os dentes de brincadeira, ou querer fazer algum movimento, assim, tá jogando ali na TV, né? Tá com esse controle da mão, fica nervosa, fica ansiosa, começa a apertar, começa a ranger os dentes, né? E aí começa a virar um vício até, né? Se ele for um bruxismo primário, ele é passível de ser corrigido, né? Diante disso, nós dizemos que o bruxismo ele tem controle. Esse bruxismo em vigília, ele tem controle. Já o bruxismo do sono, nós temos que resolver ali a questão de ronco e apneia para poder chegar a um bom termo na questão do controle desse bruxismo também. Mas, deixa eu ir mudando aqui, eu vou falar para vocês o que vocês mais precisam saber sobre esse assunto de bruxismo. Então, desde 2012, a comunidade científica mundial definiu que o bruxismo se caracteriza por atividade constante dos músculos mastigatórios. E esses podem ser danosos para as estruturas dentais também e para todo o sistema, né, onde nós estamos observando, onde nós estamos trabalhando, né? Esses efeitos do bruxismo, eles vão muito além da boca e das estruturas adjacentes. E, como eu disse, crianças têm sofrido muito com bruxismo e nós abordamos isso mais profundamente, então, no nosso grupo dos Tinkers, né? Porque todo mundo precisa de tratamento, né? Essas crianças, principalmente, precisam de tratamento. Isso não era muito comum. Isso está mais comum agora. Não sei como está no consultório de vocês, mas para mim, que só atendo adultos, tem aparecido muitas crianças também. E aí nós temos que ter muito cuidado no diagnóstico para não cair em erros de conduta. E existem vários equívocos no diagnóstico e no tratamento do bruxismo. O certo é que jamais devemos tratar essa condição com ortodontia, com facetas dentais, com aumento de DVO, com botox em músculos mastigatórios, jamais, e nem pensar em fazer ajustes oclusais. Infelizmente, muitos colegas agem desta maneira, achando que vão resolver
o problema do paciente e, no fim, eles vão causar mais problemas ainda. Então, tem que se ter muito cuidado com esses erros de conduta. Então, diante da impossibilidade ou da falta de capacidade de tratar, ali, é preferível encaminhar o paciente para que ele seja bem atendido, tá? Alguns detalhes aí para vocês ficarem atentos. Essa agressão gerada por distúrbios nos músculos, que nós chamamos de miofuncionais e oclusais na boca, tem consequências assim como uma DTM, né? Isso fatalmente vai acarretar uma DTM. Só que assim, quando há esse problema das contrações musculares involuntárias, né? Alguém aí vai pagar o pato, ou os próprios músculos, ou o osso, né? Ou os dentes. Então, muitas vezes o paciente ele faz a parafunção e tem exostoses ósseas, por exemplo, na maxila, na mandíbula, e não tem sinais tão claros em dentes. Então, você, olhando o paciente, vendo as exostoses, você já pode estar encaminhando esse raciocínio clínico para a questão da parafunção, né? Porque é o osso ali respondendo a um estímulo exagerado, a uma sobrecarga. E quando o paciente aparece com aquele, internacionalmente se fala five pain, que seria a dor dos 5 dedos, né? O paciente põe a mão no rosto assim, fala onde dói, ele põe a mão e dói aqui, porque é tudo, né? Então aí é o músculo que está pagando o pato. Essa disfunção, ela se reflete negativamente sobre os nervos crâniofaciais, como os nervos vago e o nervo trigêmeo. Então, por conta desses músculos hiperestimulados, eles ficam hipertrofiados também, com bandas apertadas, eles incham. E ali, a gente tem, por aqui, né, na verdade, nós temos tudo muito apertadinho, né? É músculo sobre nervo, sobre os vasos, os ligamentos, e tudo, é tudo muito junto. E com essa inflamação muscular gerada pela hiperestimulação, pela hiperatividade desses músculos, eles incham, e essas bandas apertadas podem comprimir os nervos. Né? Então, aí há a promoção de neuroinflamações que geram dores diversas. E aí nós já temos outro tipo de dor, que nós chamamos de dores neuropáticas, que são dores que são descritas assim como calores, edemas, desconfortos, choques, são dores que vêm de repente. Né? Então, esse tipo de dor são dores neuropáticas que nós falamos. Né? Em decorrência também dessa parafunção, nós temos alterações no sono, nós temos disbiose bucal por causa do ressecamento da boca, no caso do ronquiapneia, né? Nós temos problemas gastrointestinais, podendo até dar origem à rouquidão, à disfagia, que seria uma deglutição ali prejudicada, porque o nervo laríngeo, que é um ramo do nervo vago, ele também pode ser atingido pela inflamação ou pela compressão ali muscular em torno dele, e aí a pessoa vai ter dificuldades para deglutir. E pode até ter perturbações respiratórias também, porque o nervo vago também controla a respiração ou os movimentos do diafragma. Então, vejam aí como nós estamos expandindo a visão, né, e dando para vocês uma ideia também das consequências, do bruxismo não controlado. Não há cura para o bruxismo, pessoal, há controle, certo? E existe todo um protocolo que nós passamos aí para os nossos thinkers, né, para que eles consigam atingir aí o mesmo sucesso que a gente atinge com os nossos pacientes. É um protocolo validado por vários autores, cientificamente comprovado, né? E então nós podemos falar com toda segurança: o bruxismo não tem cura, ele tem controle. Imagine vocês confeccionar uma placa para uso noturno para corrigir um bruxismo do sono que é causado por uma apneia ou por medicamentos. Por que eu falo disso? Porque a primeira coisa que se pensa em bruxismo é em placa oclusal. E nós não pensamos em placa. Eu digo que nós pensamos fora da placa. Ao invés de pensar fora da caixa, nós pensamos fora da placa. Por quê? Vocês viram que toda a condição do paciente tem que ser avaliada. Então, não é só ficar olhando para os dentes e ver o que está acontecendo ali nos dentes, porque senão vocês erram, e erram feio no diagnóstico, né? Então, de nada vai adiantar eu fazer uma plaquinha ali, aquela plaquinha básica para ele dormir. Aliás, isso pode piorar a situação dele se ele tiver apneia do sono. Vocês podem aumentar o número de apneias e levar esse paciente aí a uma morte súbita.
né? Então, o tratamento correto, ele precisa ser feito, né? De alguma forma. Então, por isso que é importante a gente estar sempre atualizado dessas questões, né? E tomar muito cuidado para saber exatamente o que a gente está fazendo aí pelo nosso paciente, né? Por isso, e muitas dessas plaquinhas, quando vocês colocam as plaquinhas, elas quebram, elas se desgastam, tem que estar trocando toda hora, porque no primeiro momento elas vão fazer um efeito, vamos dizer, né, positivo, por conta que é uma coisa estranha que entra na boca, o sistema fala assim, o sistema proprioceptivo, né, fala assim, nossa, tem uma coisa estranha aqui, será que eu posso apertar, será que eu não posso apertar, né, e ali por uns dias parece que descondiciona a questão, mas logo o sistema se acostuma e aí começa a apertar em cima da placa. Em cima da placa, por isso que essas placas não funcionam, porque não vêm acompanhadas de um protocolo de uso. O bruxismo continua. Então, essas plaquinhas, elas só protegem os dentes dos desgastes, tá? E se não houver toque dental, passa a ter, né? Porque aí tem uma maior altura e aí você acaba condicionando o toque também nessa placa e aí, consequentemente, o toque nos dentes, né? Depois. Pode até virar de um bruxismo do sono, passar a ser um bruxismo diurno também. A placa, portanto, não é um tratamento, foi o que nós aprendemos a fazer, né? Mas, infelizmente, este não é um tratamento. Nós não fomos orientados a fazer uma anamnese profunda do caso, né? Uma boa anamnese, ela identifica e qualifica esse bruxismo, e ela vai conter ali o histórico do paciente completo, né, o histórico odontológico, com exames de imagens, com fotos, com tudo, o histórico médico, os hábitos dos pacientes têm que ser investigados, como roer unhas, mascar chicletes, morder objetos, as atividades diárias dele, né, qual a rotina de trabalho, a rotina de exercícios, os esportes que pratica, porque às vezes são esportes muito violentos, digamos assim, ou aqueles fisiculturistas, né, que eles levantam muito peso, então eles fatalmente vão fazer apertamento dental, vão criar essa condição de parafunção neles mesmos, né? Os hábitos alimentares do paciente, se ele tem uma alimentação muito ácida, se ele come muito carboidrato, porque isso também altera o metabolismo, altera a função muscular, a atividade profissional, se ele trabalha em pé, se ele trabalha sentado, o nível de estresse desse paciente, para isso nós temos questionários próprios para avaliar esses níveis de estresse, às vezes é muito difícil para o paciente, às vezes ele diz assim, nossa, mas eu sou tão calmo, né? Na hora que ele vai responder o questionário, a gente identifica ali vários pontos ali de estresse, de paciente estressado, e é uma característica básica dos pacientes que fazem bruxismo, né? E o cronotipo do sono dele é muito importante. Esse paciente é vespertino, ele é matutino, ele produz mais no período da manhã, ele produz mais no período da tarde, por aí vocês conseguem entender qual é o nível de cortisol desse paciente. Se ele está no ciclo circadiano dele regulado, se não está. Por quê? Porque isso é mais um motivo de estresse, isso é mais um motivo para desencadear aí contrações musculares, né? De ter ali é mais um motivo para ter ali um sistema nervoso central meio abalado, digamos assim, que ele começa a dar esses comandos aí de contração muscular para poder se aliviar, vamos dizer assim, né? Tudo que é importante saber, então, uma investigação completa para a detecção do bruxismo e do tipo de bruxismo do paciente são essas questões aí. É uma anamnese de valor, não é uma simples anamnese. Nós temos que incrementar essa anamnese para que a gente chegue num diagnóstico mais assertivo. E vocês sabem, sem diagnóstico, sem tratamento. A ferramenta mais moderna que nós temos hoje, em forma de questionário, é o STAB. O STAB é uma sigla para esse questionário, que ele foi lançado em agosto de 2022, então é bem recente, né? Mas o artigo que o divulgou esse questionário super completo, ele foi publicado em março de 2023, com o mesmo nome desse questionário completíssimo, com mais de 63 questões. Então, existe aí um artigo científico que é chamado de STAB, e lá consta esse questionário aí, com essas 63 questões. É claro que nós não vamos usá-lo assim na totalidade, mas nós podemos tirar várias perguntinhas dali e acrescentar na nossa anamnese, tá bom? E por que surgiu esse STAB? Porque os critérios para o diagnóstico de bruxismo, até então, eles não estavam bem definidos, né? E aí houve a necessidade de se padronizar isso. Então, o STAB nada mais é do que um questionário padronizado com perguntas específicas para diagnóstico
de bruxismo. Ele é como um RDC. O RDC é o Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders, que é outra sigla, né, americana, eles gostam de sigla, né? Então é um critério também para diagnóstico, o RDC é um critério para diagnóstico de disfunção temporomandibular. Então, o RDC para DTM e o estável para o bruxismo. Esse RDC, ele virou o DC, seria então as Disorders Criteria, né? Mas ele também não nos ajudava muito no diagnóstico do bruxismo, e eles avaliam aí os aspectos biopsicossociais do paciente, desse DC, né, que seria o moderno e o antigo RDC. Além disso, existe aí uma classificação onde o bruxismo pode ser possível, provável ou definitivo. O bruxismo possível é aquele que é relatado pelo paciente ou por terceiros. O bruxismo provável é aquele achado no exame físico, né, onde nós detectamos ali dentes desestados, dores articulares, dores musculares, exostoses ósseas, problemas periodontais, em decorrência do abortamento, etc. E o definitivo, quando os exames complementares confirmam, então, esse diagnóstico, né? Quando eu fecho todo o cerco e finalmente eu chego mesmo ao diagnóstico de bruxismo. Outro recurso muito útil para o diagnóstico de bruxismo é a placa diagnóstica. Essa sim, ela mostra para o paciente o que realmente ele faz de movimentos ali à noite. Ela tem uma série de características específicas que nós ensinamos também ali nas nossas reuniões semanais, tudo isso é abordado e também nas aulas já gravadas, né, que nós temos nos nossos cursos. Tá? Como vocês viram, então, o bruxismo não é tão simples assim de ser diagnosticado e tratado, mas a partir do momento que nós entendemos os porquês e nos utilizamos dos recursos diagnósticos e de tratamento, de todos os recursos de tratamento que nós temos, tudo fica mais fácil. Não é raro ouvir do paciente que nunca teve um atendimento tão completo e eficiente. Eu mesmo já ouvi coisas do tipo assim, nem o médico me examinou dessa maneira, nossa, nunca me perguntaram essas coisas, né? Nossa, nunca recebi um questionário assim, nunca se importaram com o meu problema, nem sabia que eu tinha bruxismo, muito menos DTM, esse tipo de coisa a gente ouve direto. Mas a frase que mais me deixa feliz é, ao final do tratamento, o paciente chegar para mim e falar, olha, não tenho mais dores, o bruxismo sumiu. Isso aqui realmente dá satisfação pra gente, né? Pacientes que já sofrem há anos, né? Pacientes, e vocês vão receber esse tipo de paciente no seu consultório, tá? No consultório de vocês, Celeste. Pacientes não é há 10, 15 anos sofrendo com dores, tomando remédios fortíssimos. Então, simplesmente eles deixam de tomar os remédios com a aplicação do protocolo, com o diagnóstico correto, o tratamento correto, tudo desaparece, tudo some e o paciente fica livre. Então, é devolver qualidade de vida, né? É devolver alegria de novo para esse paciente, porque ninguém merece viver com dor, ninguém merece viver mal, ninguém merece ter um problema que ninguém consegue resolver, ninguém diagnostica. Só o fato de ele achar que ninguém consegue resolver, e realmente porque já passou por médicos, dentistas, fisioterapeutas, ninguém consegue resolver, então ele acaba ficando mais estressado ainda, achando que ele tem algo muito grave, né? E ninguém consegue, ninguém dá uma solução. Imaginem só o sentimento desse paciente, né? E quando ele chega em alguém que sabe tratar, aí ele chega num oásis, né? É muita felicidade, Pessoal, nós somos 420 mil dentistas no Brasil. Pensem, nós temos 32 mil, mais ou menos, registrados no CNO com especialidade de ortodontia. 32 mil, claro que tem muito mais, tem pessoal que faz alinhador, então isso pode chegar a um número muito maior de pessoas, de profissionais aí que se preocupam em corrigir dentes, vamos dizer assim, né? Mas nós temos somente 1.580 dentistas dentre esses 420 mil que conhecem essa área da odontologia, essa parte da odontologia que é tão pouco explorada. Somente 1.580 registrados lá no CRO, né? E os pacientes estão aí. Isso é uma média de 10 mil pacientes para cada dentista. Pensa, um dentista ali para atender 10 mil pacientes. E a demanda é altíssima, né? Por isso que esse conhecimento ele tem que ser divulgado, ele tem que ser passado, para que mais dentistas saibam tratar, para que mais dentistas possam ajudar essas pessoas, possam curar essas pessoas, para que eles tenham mais qualidade de vida, para que eles vivam sem dor. E nós consideramos assim, é uma missão, né? É uma missão.
reunir esses dentistas todos no grupo Think Odonto para que haja essa conscientização primeiro, né, dos dentistas. Depois eles saiam e saibam tratar, e saibam diagnosticar esses pacientes, tá? Bom, já falei demais sobre o X, vou falar um pouquinho sobre oclusão. E eu já coloquei ali os ossinhos ali para vocês irem dando uma olhada, né? Para vocês não dizerem que eu não falei de dentes, que é o assunto preferido, afinal de contas, dos dentistas, né? Eu vou começar com a clássica pergunta, mas o que é oclusão? A oclusão, ela é um encaixe entre os dentes presentes na maxila e na mandíbula, certo? Isso está claro para todo mundo. De forma que possibilite o desenvolvimento das funções do sistema estomatognático. Então, os dentes ali, eles têm outras funções, além da mastigação, né? Isso aí também não vou entrar tão em detalhes para não ficar muito longa a aula aqui para vocês, tá? Mas eles promovem ali a contenção do sistema. E esse sistema, ele pode estar funcional ou disfuncional. Então, os dentes, eles são a fechadura do nosso sistema estomatognático. E aí nós dizemos que as articulações temporomandibular são as dobradiças do nosso sistema estomatognático, certo? Esse sistema envolve dentes, periodonto, ATMs, esqueleto e o sistema neuromuscular. Então nós temos 4 articulações a serem consideradas no sistema que nós trabalhamos, né? Nós temos a articulação temporomandibular, nós temos a articulação do dente com o osso, nós temos a articulação do dente com o dente, que são os contatos interdentais. Eles formam uma articulação, sim, são considerados, né, como uma articulação, porque eles se comunicam, eles se movimentam ali, estimulados pelos contatos interdentais. Então, quando você faz um contato errado numa classe 2, você tem movimentação de dentes, né? E nós temos também a articulação crânio-vertebral, que ela se assimila muito à articulação temporomandibular. Só que a nossa TM, ela é a articulação de cara, assim, a mais complexa de todo o nosso esqueleto, porque ela não é só um abre e fecha, né? Ela é uma articulação, ela se movimenta tridimensionalmente. Os autores de pesquisas atuais, eles desvinculam totalmente a relação entre oclusão, ortodontia e DTM. Portanto, eu não posso tratar uma disfunção articular com uma correção dental. Entendem? Essa ligação que a gente está, esse raciocínio, aliás, eu não posso tratar um paciente que me chega com dores na articulação usando a ortodontia, por exemplo, mesmo que ele tenha os dentes mal posicionados. O nosso raciocínio tem que começar onde tudo começa, na articulação temporomandibular, como o Dr. Ney mostrou para vocês há pouco. No entanto, alguns fatores aí da oclusão, como mordida aberta anterior esquelética, um overjet maior do que 6 milímetros, deslizes oclusais, que seria a famosa cêntrica longa, ou seja, deslizes maiores do que 4 milímetros, mordida cruzada unilateral e falta de 5 ou mais dentes posteriores podem estar associadas especificamente à disfunção temporomandibular. Então, somente nessas situações os autores admitem aí a interferência, digamos assim, da oclusão nas disfunções ou a oclusão como determinante de uma disfunção temporomandibular. Certo? Muito bom. Bom, o que é modificação, então? Nessas articulações, eu tenho a inter-relação entre elas, né? Então, se eu tenho uma articulação crânio-cervical alterada, automaticamente eu vou ter uma articulação temporomandibular alterada e automaticamente uma oclusão alterada, né? Então, uma interfere na outra. O grande erro das soluções para as maloclusões, vamos dizer assim, se a gente for olhar só para os dentes, está no fato de que não consideram aí, ou nós não consideramos, não fomos ensinados a considerar a posição fisiológica da mandíbula e as relações crânio-mandibulares antes de olhar para a oclusão do nosso paciente. Então, o nosso primeiro olhar tem que ser necessariamente para as condições da articulação, para a posição dessa articulação no espaço que a gente diz, né? Então, eu tenho que observar se esse meu paciente ele tem a cabeça mais pendida para frente ou para trás, ou para um lado ou para o outro. Eu tenho que observar
essa articulação crânio-vertebral para ver a interferência dela na articulação temporomandibular e, consequentemente, na posição dos dentes, né? Então, eu tenho que aprender a raciocinar de uma outra forma. É claro que eu não vou tratar um desvio de uma crânio cervical. Isso é um trabalho com osteopata, isso é um trabalho com fisioterapeuta. Só que eu tenho que saber identificar. Eu tenho que ter esse olhar do paciente para que eu possa efetivamente ajudá-lo. Porque não vai adiantar nada eu acertar, ou seja, vestir um santo para desvestir o outro. Entende? Como se fala popularmente aí, né? Uma posição condilar estável é fundamental para que possamos atingir um equilíbrio oclusal. De preferência, onde a RC, que seria a nossa famosa relação cêntrica, coincida com a oclusão cêntrica num só movimento, ou seja, côndilos em posição fisiológica e dentes ocluindo ou fechando esse sistema no mesmo movimento, sem que haja deslocamentos aqui na nossa articulação. Os tipos de oclusão mais frequentes nos indivíduos com DTM são aqueles com muita discrepância entre oclusão e relação cêntrica, né? Um cêntrica longa, então, maior que 4 milímetros, como eu falei, com contatos indesejados, interferências em desoclusão, e oclusões onde se altera demasiada aí a dimensão vertical, sendo que a dimensão vertical diminuída, ela dificulta muito o tratamento de uma disfunção temporomandibular, né? Porque a mandíbula, ela rotaciona, né? E aí fica mais difícil aí da gente tratar, mas não é impossível, tá? Então, eu estou chamando a atenção para que o olhar esteja voltado aí para essas questões e mais desvinculado dos dentes, como eu falei para vocês, né? O importante, gente, é nós sabermos que o bruxismo tem controle, mas ele precisa de um diagnóstico preciso. Nós precisamos entender também que a posição condilar adequada, observando a passividade muscular, deve preceder as reabilitações oclusais ou qualquer coisa que a gente vai fazer em boca. Tá? Que somente a ATM em posição estável pode garantir o sucesso dos nossos trabalhos, das nossas intervenções todas em boca. E que a oclusão não é um fator determinante, nem para bruxismo, e muito menos para DTM, salvo as exceções que eu passei para vocês. Bem-vindo à vanguarda da odontologia. Um lugar onde a excelência não é apenas um objetivo, mas um estilo de vida. Este é o Thinkers, o grupo exclusivo para dentistas que compõe o movimento Think Odonto, reservado aos colegas que se recusam a permanecer no comum. Aqui buscamos mais, buscamos ser referência. Estamos reunidos para compartilhar, aprender e crescer. Com dentistas espalhados por todo o Brasil, temos uma rede de confiança e indicações sem iguais. Isso porque acreditamos que a odontologia não é apenas técnica, mas conexão, inovação e, principalmente, excelência. Nas reuniões quinzenais ao vivo, nossos mentores trazem novas abordagens, técnicas inovadoras e discussões de caso que nos colocam à frente da concorrência. Nosso compromisso é com o futuro da nossa profissão, com o bem-estar dos pacientes e a evolução e prosperidade dos nossos colegas. Se você, dentista, quer ser referência e sempre busca mais, junte-se ao movimento e venha ser um thinker. Aqui é o seu lugar. O que vocês viram hoje é só a pontinha do iceberg, mas que revela lacunas importantíssimas na formação tradicional que a faculdade nos deu, e que aposto que ninguém te contou que pode impactar diretamente nos seus resultados profissionais. Você concorda comigo? E é por isso que todos que fazem parte da Think Odonto ganham acesso a 3 cursos com certificação reconhecida pelo MEC, sobre os assuntos aí que nós consideramos essenciais para qualquer dentista que quer se tornar completo. Neles abordamos em detalhes como tratar e resolver de uma vez por todas casos de DTM, de ronco e problemas com a oclusão, através de protocolos validados e embasados em muitas pesquisas científicas. E olha, apesar de todas as pesquisas e de todas as evidências aí que nós temos científicas, né, somente 0,3% dos dentistas têm acesso a esse conhecimento. A ideia de nos especializarmos nesses assuntos, como já falamos, nasceu da nossa experiência clínica e da frustração de perder pacientes e tratamentos por não dominar o sistema em que trabalhamos. Mas para resolvê-los, fiquem tranquilos que ninguém aqui precisará de uma especialização muito longa. Organizamos todo esse conhecimento em aulas de fácil entendimento, vídeos práticos, materiais de apoio, livros completos em PDF,
para que você nunca mais precise encaminhar um paciente ou deixar um caso sem solução. Queremos te ajudar a ser o dentista que consertou a falha na própria formação. Ah, e eu não posso esquecer de falar que também teremos um módulo bônus com uma super aula de empreendedorismo na odontologia que te ensina como se vender melhor, agregar valor ao seu trabalho, aos olhos do cliente, técnicas de vendas e quebra de objeções. Queremos vocês dentistas completos de verdade. Sabemos que vocês vão entrar num movimento que já está em progresso e queremos você participando ativamente nas discussões mais avançadas o quanto antes. Pensando nisso, programamos reuniões especiais para os iniciantes, exclusivas para tirar as dúvidas sobre os cursos e te ajudar a dominar os fundamentos. Como nem disse, esse será o início da caminhada de vocês, mas em pouco tempo vocês estarão integrando aí as nossas reuniões semanais no Zoom, que são de fato o coração da Think Odonto. É o momento dos Thinkers se encontrarem para discutir casos desafiadores, compartilhar sucessos e aprender uns com os outros. Não é apenas uma reunião, é um encontro de profissionais apaixonados pela excelência, dispostos a crescer juntos. Importante é ressaltar que essas reuniões ficam sempre gravadas e vocês terão acesso ao arquivo de todas elas para assistirem quando quiser. Mas o propósito do nosso movimento não se limita à conexão com algumas horas por semana. Temos um grupo de WhatsApp onde os Thinkers mantêm o conhecimento fluindo e o nosso suporte é ativo. Precisa de uma indicação de confiança? Surgiu aquele caso desafiador? Quer um insight diferente? Nós e a nossa comunidade estamos sempre online, construindo juntos a escada para atingir a excelência tijolo por tijolo. Conosco você nunca estará sozinho. Mas agora você pode estar se perguntando, como isso tudo se aplica à minha especialidade? Eu sou endodontista, eu sou ortodontista, eu sou bucomaxilo, eu sou um reabilitador? Para que eu quero saber de ATM? Eu quero mostrar na prática aqui para vocês um exemplo de que esse conhecimento que nós temos para passar para vocês é para todas as especialidades e para qualquer profissional, em qualquer etapa da profissão também. Vejam, ontem mesmo um Thinker, ortodontista, ele conseguiu resolver um caso complexo de ortodontia, porque esse paciente já vinha de vários outros profissionais que não conseguiam enxergar detalhes ali de uma DTM que foi mal diagnosticada. Eles não olharam para onde deveriam olhar e estavam tentando resolver uma DTM com ortodontia. Evidente que isso não ia dar certo. Por isso, eu falo sem medo. A Think Odonto não é sobre especialidades isoladas, é sobre ver o que os outros não veem. Eles estão com os olhos vendados, como eu disse para vocês, como nós estávamos também. E é nos destacando assim, com essa visão ampliada do sistema onde nós trabalhamos, que trilhamos aí um caminho para sermos referência. Exatamente, Beth. A apneia do sono é outro exemplo perfeito de como tudo se conecta na odontologia. Um implantodontista pode perder casos sem nunca descobrir que ela era a verdadeira vilã. Por estar intimamente associado com bruxismo noturno, seus reflexos podem acabar até com o melhor dos implantes. Trabalhar sem conhecer isso é como tentar montar um quebra-cabeças sem todas as peças. Você até consegue, mas a imagem nunca vai ficar completa. E se você é recém-formado e se maravilhou aqui com a Think Odonto, não ache que a falta de experiência será um empecilho. Este é o momento certo para você entrar. E sabe por quê? Porque você vai construir a sua carreira já com as bases corretas. Imagine pular anos de tentativa e erro, tendo acesso direto a mentores e colegas que já percorreram esse caminho, além de uma rede confiável de networking. É como ter um mapa do tesouro nas suas mãos, logo no início aí da sua jornada. Falando em jornada, muitos perguntam sobre o tempo de aprendizado desse tanto de coisa nova. Mas fiquem tranquilos, com dedicação em apenas 2 meses, você já poderá estar diagnosticando e tratando casos de ronco e apneia, por exemplo. E o melhor, com o suporte total para tirar dúvidas e solucionar os primeiros casos com segurança. Mas Beth, preciso investir em equipamentos caros? Essa é uma pergunta bastante recorrente. E a resposta é não. Apesar desses serem procedimentos de alto ticket, o investimento do dentista é principalmente em conhecimento. Basta ter aquele articulador da faculdade, que eu espero que vocês não tenham jogado fora de raiva, né? E nem tenham vendido. E materiais de moldagem comuns e gesso, e com isso vocês já conseguem trabalhar.
E aí, poucas horas de atendimento, poucas horas de roxo já resolvem o problema do seu paciente. Sim, e apesar de simples, esses tratamentos agregam alto valor em seu atendimento. Por quê? Bom, você passa a identificar problemas que outros dentistas nem sabem que existem. Seus pacientes saem sem dores e satisfeitos, pois tiveram seus problemas não só remediados, mas sim resolvidos integralmente. Não existe propaganda melhor que essa na odontologia. Em resumo, na Think Odonto, nós formamos o que chamamos de dentistas do futuro, literalmente, porque são aqueles profissionais que vão enxergar além do básico que nos foi passado pela faculdade, que trabalham de forma mais mental e menos braçal, portanto, uma forma de trabalho mais inteligente. Isso otimiza o lucro e entrega o bem-estar para os pacientes. Né? Atuar com inteligência é a essência de um thinker e queremos você nesse time. Agora, vamos fazer uma pequena pausa para vocês ouvirem o relato de os nossos thinkers mais antigos. Oi pessoal, sou o Marco Antônio Ferreira Carvalho, cirurgião dentista em Três Pontas, sul de Minas. E buscando atender a demanda de DTM que cresceu muito ultimamente, eu procurei me informar na área, ter mais conhecimento. Nessa caminhada estive em contato com o Ney e com a Beth, que deram um suporte maravilhoso, me ajudaram muito a crescer, assim como aos colegas que faziam parte desse grupo que eu frequentei. E quando foi se aproximando do momento em que nos separaríamos, nós, colegas, nos juntamos e convidamos aos dois para a gente continuar junto, e é isso que foi feito. Então hoje a gente mantém esse contato com os dois, que é maravilhoso, que eles dão um suporte incrível, eles pegam na mão mesmo e levam junto. Então a todos que queiram dar um bom atendimento de DTM para os seus pacientes, eu recomendo o acompanhamento do Ney e da Beth. Um abraço. Bom, uma dúvida que todos vocês com certeza têm é: como eu faço para ser um thinker? E essa é uma pergunta muito importante porque ser um thinker vai além de simplesmente fazer uma inscrição. É uma decisão de transformação profissional. Quando você decide se juntar a esse movimento, você está escolhendo fazer parte de um grupo seleto de dentistas. Lembrando aí que todo thinker tem acesso a cursos de certificação pelo MEC de DTM, bruxismo, oclusão, ronquiapneia, que se vendidos separadamente custariam aí mais de R$10.000. Vocês também terão materiais de apoio aí, como PDFs de livros completos, vídeos práticos, canais de comunicação direta com todos os membros e nós, os mentores, que estamos sempre lá para ajudar vocês, suporte para os seus casos e dúvidas, participação nos encontros semanais pelo Zoom para avançados e para iniciantes também. E uma lista de indicação exclusiva na Think Odonto. Além disso, vocês terão aí a certeza de estar no único movimento de dentistas do Brasil que prioriza a excelência e compartilha a paixão pela profissão. Se você se identificou com a nossa visão de odontologia e percebeu que chegou a hora de dar esse salto na sua carreira, o processo é muito simples. Trata-se de uma assinatura mensal que pode ser cancelada a qualquer momento. Optamos pela assinatura porque preferimos que você entre, vivencie o movimento e perceba por si mesmo o valor de fazer parte desta comunidade que criamos, sem fazer um grande investimento inicial ou ficar amarrado a longas parcelas. Para aqueles que já entenderam o potencial dessa transformação e querem aproveitar ao máximo a Think Odonto, oferecemos o plano anual com duas vantagens exclusivas: 10% de desconto na mensalidade e acesso exclusivo ao nosso módulo bônus de empreendedorismo na odontologia. No link abaixo que está aparecendo agora estarão todos os detalhes sobre a mensalidade e forma de pagamento. Você tem 7 dias para testar, com a garantia de receber 100% do seu dinheiro de volta se não gostar. E eu duvido que você não goste. E como sabemos que a alma do movimento são os seus integrantes, valorizamos a fidelidade daqueles que buscam continuar evoluindo ao nosso lado. Portanto, o valor da mensalidade permanecerá fixo enquanto você estiver conosco, independente do seu plano, sem burocracias e sem preocupações com reajustes, por exemplo. Muito bem, te esperamos lá. Chegamos ao final da nossa Masterclass, mas na verdade, este pode ser apenas o começo. Imagine-se daqui a 6 meses. Onde você estará? No mesmo lugar onde está hoje? Ou vivendo o período de maior transformação da sua carreira? Sem precisar encaminhar pacientes e descobrindo respostas que outros profissionais não têm.
A escolha é sua. E a Think Odonto está aqui esperando os que decidirem fazer parte da mudança.